Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui de novo nesse canal, no Praticando a Espiritualidade. Vamos buscar formas de melhorar o nosso dia, buscar maneiras de que o nosso dia flua de uma forma tranquila, que a gente encontre as soluções necessárias. O Praticando Espiritualidade está aqui para a gente ter essa conversa. E hoje nós vamos falar de um assunto que atrapalha nossas vidas, dependendo da forma como a gente olha. Na nossa vida pedras, existem pedras grandes, existem pedras não tão grandes assim, e existem aquelas pedras menorzinhas. Mas todas elas, de alguma forma, influenciam a nossa vida. Nós acabamos passando por essas pedras na nossa caminhada. O nosso caminho, ele está cheio de pedras, maiores, nem tão grandes, e às vezes pequenininhas. Mas, dependendo da forma como a gente encara essas pedras, é a maneira que a gente vai caminhar. Elas podem dificultar ou elas podem facilitar a nossa vida. Essas pedras foram deixadas de propósito, não é à toa que elas estão aí. Vamos ver como é que a gente pode lidar. O tema de hoje é como transformar as pedras do nosso caminho. Então vamos ver o que é que a gente pode fazer para essas pedras serem transformadas e a gente poder utilizar elas a nosso favor. Vamos transformar as pedras da nossa vida em bênçãos. Muitas vezes a gente ora e pede, como no vídeo anterior, falei sobre oração, o colo de Deus. Nós pedimos facilidades, muitas vezes, livramentos, né? Mas Deus muitas vezes não muda essa situação. Em lugar disso, Ele transforma a nossa relação, o nosso modo de ver e de reagir a algumas circunstâncias. Quando oramos para que as coisas mudem, muitas vezes a mudança precisa estar em nós, numa mudança interior. Toda mudança, a primeira mudança, a mudança mais significativa, começa em nós. Mas, ao invés de mudarmos, nós ficamos fazer consertos, remendos, acerta aqui, acerta ali, dando um jeitinho, empurrando, deixando de resolver as coisas, né? Tentando guardar embaixo do tapete. Na verdade, quando encontramos essas dificuldades, essas pedras, talvez seja o momento de nós recomeçarmos. Muitas vezes não adianta mudar de emprego, mudar de cidade, de médico, mudar de relacionamento. Eu posso mudar tudo. Muito vai fazer a diferença se eu mudar interiormente. Eu posso tentar mudar o exterior para melhorar. Mas às vezes eu falo, nada melhora, nada melhora. E a melhora tem que vir de mim. A nossa forma de pensar e agir nas situações da vida requerem muitas vezes mudança. A verdadeira mudança, a mudança interior. E lá dentro, como eu tenho dito, nós temos a nossa espiritualidade, a nossa caixa de kits deixados por Deus aqui dentro, para que nós possamos fazer uso delas. E a nossa forma de agir e de olhar para as coisas é uma ferramenta. Então, eu posso mudar tudo. Se eu não mudar a minha forma de agir, muitas vezes eu não encontro o resultado que eu estou procurando. E, por conta disso, começam a aparecer as pedras.
Nós acabamos tentando fugir dos nossos próprios problemas, de dificuldades da vida, do trabalho, depressão, ansiedade. Nós estamos carentes da luz divina. E nós estamos muitas vezes cansados, esgotados, precisando começar tudo de novo. Aí você fala, mas eu vou começar tudo de novo? Ah, mas puxa vida, eu tô tão cansado. Mas é necessário. E principalmente necessário não se colocar como vítima. O se colocar como vítima é uma forma de você se esconder dos seus problemas. Existem pedras tão grandes em nossa vida que muitas vezes a gente não consegue tirar ela do caminho. Não é tão fácil afastar as pedras e seguir. Às vezes elas são imensas e você olha aquilo grande e você pensa, como é que eu vou passar por isso? E aí eu digo, é preciso transformar essa pedra para que elas deixem de ser problemas e se tornem bênçãos, se tornem uma escalada, se tornem amadurecimento. E como é que eu faço então para transformar uma pedra na minha vida em bênção? Como é que eu transformo um problema em algo bom, se aquilo é um problema para mim? Primeira dica: transforme a sua pedra em um travesseiro. A primeira coisa que a gente tem que entender nos tempos difíceis é que nós precisamos encontrar um tempo para descansar, descansar em Deus. A gente precisa estar no colo divino. A gente precisa buscar o refúgio do Pai. Muitas vezes o cansaço é tão grande que a gente se sente sem forças para lutar. E eu já disse aqui, a gente encontra forças, a gente encontra refúgio no colo do Pai. Lá a gente busca a luz, a gente busca refrigério para a alma. Eu estou num momento de dificuldade, eu estou precisando de refrigerar a minha alma, eu preciso descansar, reunir as minhas forças. Se eu quiser mudar a direção, primeiro eu tenho que parar, me acalmar, dar uma olhada, para que lado eu vou. E se eu estou num acelerado, se eu estou no meio daquele furacão, daquele problema, eu não consigo enxergar as coisas. Não adianta eu querer prosseguir se está dando tudo errado. Se está dando tudo errado, se você está batendo nas portas e elas não estão abrindo, isso significa que é preciso parar e pensar com calma. Reconhecer que não adianta prosseguir, você está cansado, que é necessário parar um pouco antes de continuar. Recompor as energias, buscar aquela sombra divina, buscar aquela paz para eu me acalmar. Lá na Bíblia diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Deus tem essa promessa de dar o descanso, de tirar esse peso. Se você for olhar as suas contas, as suas obrigações, os impostos, as coisas que deseja comprar, essa situação toda que a gente está vivendo de pandemia, tudo isso faz com que a gente se sinta sufocado. Como é que eu vou fazer para dar conta das minhas contas? Está tudo parado, eu não consigo trabalhar, eu perdi meu emprego. Isso gera ansiedade, que é o pior mal dos últimos tempos. Querer tudo logo, acelerado. Ou então gera depressão,
que é sentir-se incapaz, esgotado, perdido. O ser humano, ele não foi criado para Deus para viver sob pressão e estresse. Por isso, na Bíblia também Jesus disse: olhai os lírios do campo, os passarinhos, para a gente observar o cuidado que Deus tem. Se Ele tem esse cuidado com a natureza, com os animais, imagine com nós que somos os seus filhos. Ele deixou as suas partículas em nós, Ele está cuidando da gente o tempo todo. Mas é preciso que você recorra a Ele. Você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quer. Mas chega uma hora que você precisa de conselhos. Se você prossegue cansado, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Descansa no colo do Pai. Ouve os sussurros que Ele tem. Ouve o que Ele quer te dizer. Tire um tempo para você refletir. Tire um tempo para você descansar. Chega lá, no momento da sua oração, coloque ali toda a sua ansiedade, todas as suas angústias. Chore no colo do Pai. Se acalme no colo do Pai. Esse canal que Deus criou de momento de oração, de você estar ali, descansando com aquela pedra pesada, mas descansando. Você está com aquela pedra ali, com aquele problema, mas você está descansando. Deixa ele ali um pouquinho, deixa essa pedra ali e descansa. Deus vai sussurrar nos seus ouvidos muitas coisas, mas você precisa parar para ouvir. Existem pedras no seu caminho, grandes, médias, pequenas. Está difícil continuar essa caminhada? Descansa no colo do Pai. Ele vai restaurar a sua vida novamente. Ele vai dar o norte para onde você deve seguir. Muito bem, você usou essa pedra como travesseiro, você está ali descansando no colo do Pai, deixou o problema de lado e está descansando. Segundo ponto que a gente pode fazer, segundo momento, essa pedra, você vai transformar ela em um sonho. Deus nos faz sonhar em meio a situações difíceis da vida. Se você está lá, confiante em Deus no colo do Pai, Ele vai mostrar para você, muitas vezes em sonhos. Esses sonhos são enviados para Ele para que a gente não perca a esperança. Ele começa a restaurar em você a esperança, restaurar em você o ânimo, te faz sonhar. E o sonho é isso, é ter esperança de melhoras. A gente sabe como é triste as pessoas que não sonham, as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que quando encontram uma pedra no caminho, pensam em desistir. Essas pessoas não conseguem sonhar, elas só pensam em desistir. Estão desanimadas. Então, sonhar é um grande sinal de Deus que Ele está te mandando, te restabelecendo, te restaurando. Enquanto nós descansamos naquele travesseiro, Deus continua trabalhando em nós. Por quê? Estamos confiantes. Estamos lá, confiando que Deus vai agir. Muitas vezes, acontece de ficar apavorado mesmo, pensando o que eu vou fazer e querer resolver tudo do nosso jeito. Não adianta. Por isso é importante descansar e deixar Deus agir, sem ansiedade. Ele tudo sabe. Quando oramos, existe uma grande movimentação de anjos em nossas vidas. Esses anjos
são os espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então oramos, os anjos estão aqui, nos circulando, nos protegendo, elevando a nossa vibração, melhorando a nossa energia, nos fazendo sair da escuridão. Terceiro ponto. Transforme essa sua pedra em um altar. Você já fez dela um travesseiro. Você já usou essa pedra para sonhar. Agora essa pedra ela vai se transformar em um altar. Aquela mesma pedra que era um problema, que você a transformou num travesseiro para descansar e que você sonhou, agora você se levanta e transforma essa pedra num altar. Um altar para adorar a Deus. Usar o seu problema para se aproximar de Deus. As pedras foram deixadas para alçarmos essa proximidade de Deus. Elas são degraus, não são empecilhos. Essas pedras nos ajudam a amadurecer. Não encare os problemas como coisas ruins. Encare de forma positiva. Encare de forma que eu sou capaz, porque eu tenho um Deus comigo, e eu posso me aproximar de Deus utilizando esse problema. Vou descansar, vou sonhar nas possibilidades e vou orar a Deus, agradecer a Ele por essa oportunidade que Ele está me dando. Muitas pessoas, quando passam por problemas, fazem justamente o contrário, se afastam de Deus. Neste momento é que mais precisamos de Deus. E devemos orar mais, de todas as formas que já foram faladas aqui. Orar fazendo bem, orar desejando bem, orar descansando no colo do Pai, orar acreditando, confiando. É assim que eu vou fortalecer o divino que tem em mim. É assim que eu vou reunir as minhas forças e sair fortalecido do meu refrigério. Muitas pedras surgem em nosso caminho justamente para nos afastarmos de Deus. Essas pedras, esses tropeços, elas são colocadas para que a gente tropece nela e se afaste. Mas eu preciso usar isso de uma forma diferente. Deus não tem culpa dos nossos problemas. As dificuldades que nós enfrentamos muitas vezes são consequências das nossas atitudes. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele deixou que a gente fosse livre para fazer o que quiser. E essa liberdade, ela tem consequências. Se eu não souber usar a minha liberdade, eu acabo pagando caro por isso. Então não é culpa de Deus. Mesmo Deus não sendo culpado, é a Ele que devemos recorrer. É a Ele que devemos buscar nesses momentos difíceis e não nos afastar. Não é culpa de Deus. Precisamos fortalecer a espiritualidade interior, fazendo essa conexão, esse momento de proximidade, essa consonância com a espiritualidade superior. Eu vou elevar os pensamentos, eu vou elevar a minha energia, eu vou elevar as minhas vibrações positivamente e pensar, eu não tenho problemas,
Eu tenho motivos para a oração, eu tenho motivos para me aproximar de Deus. Quando transformamos nossos problemas em motivos de oração, eles deixam de ser problemas e se transformam em bênção, porque a gente vai ver Deus agir em nós. Nós vamos enxergar o problema bem menor. Um problema que era uma pedra tão grande, ela pode diminuir e ela pode até desaparecer, porque ela não é mais uma pedra. Ela é o meu encontro com Deus diário. O que vai mudar não é o seu problema, mas o significado que você vai dar a ele. Pode ser uma pedra de tropeço ou pode ser uma pedra de construção. Junte as suas pedras e construa com ela a sua relação com Deus. Construa com ela o seu templo espiritual. Quanto mais pedras você encontrar, mais pedras você pode utilizar para esse encontro, para essa construção. Então, encontrou um problema? Tenha um olhar diferente para ele. Se acalme, descanse no colo do Pai. Sonhe, faça suas orações, faça sua adoração a Deus. Seja grato. Levantou de manhã, agradeça. Deitou à noite, separe um momento para você e Deus. Agradeça todo o seu dia, tudo que você passou. Tudo foi colocado no seu dia de propósito para o seu crescimento e não para você ser infeliz. Certo? Então tá bom. Espero ter ajudado você mais um pouquinho. Agradeço por você estar aí, agradeço por você me ouvir. Estaremos aqui com outros assuntos. Assista meu canal, assista aos outros vídeos, curta, compartilhe com quem está precisando. Vamos fazer aí uma corrente para melhorar essa energia, para elevar a sua energia. Você vai dar e você vai receber. Curta, compartilhe, toque o sininho lá, deixe o seu gostei, deixe o seu like e a gente vai continuando. Muito obrigada e até a próxima!